Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Orientação e explanação de hoje vamos falar sobre mais um assunto de suma importância para todos os filhos em cima da terra. Vamos falar sobre relacionamentos. Quais relacionamentos? Relacionamentos familiares e relacionamentos naquilo que diz respeito a homem e mulher. Ou pessoas que se amam, pessoas que queiram estar juntos uma das outras, viver juntos. É um assunto crucial para quem pretende chegar a um equilíbrio, chegar a ter uma evolução do próprio ser, para melhorar como pessoa encarnada, como ser humano. Através dos relacionamentos, é uma parte da experienciação de encarnação e reencarnação que faz com que a pessoa crie possibilidades nos mais diversos campos da vida e também possa, de contraparte, assim como cria, pode também bloquear muita coisa. Vamos partir da onde tem que se partir. Família. Aquilo que nós considera como família de sangue. Ou para aqueles que às vezes foram acolhidos, foram adotados, também serve a mesma situação. Por que serve a mesma situação? A pessoa que é de sangue, a pessoa que foi adotado não tem o mesmo sangue, mas isso é irrelevante. Irrelevante por vários motivos. O motivo principal, vamos se ater ao motivo principal, no que diz respeito ao quê? O que deixa de poder ter diferença entre quem nasceu, foi ali, teve a mãe concebida, nasceu do ventre da sua própria mãe, ou aqueles que foram acolhidos em uma família, em um lar. Que muitos, como a maioria das coisas em cima da terra, gosta de separatividade, de manter separado determinadas coisas, sendo que a realidade é bem outra, tudo está muito bem entrelaçado. Aquilo que é de importância é justamente as experiências que passa a se viver, a se experienciar no âmbito, no seio da família. Todos costumam dizer, muita gente defende aquilo que é a importância da família. Isso é legítimo? Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. A família é algo não importante, mas importantíssima. E quem não tem família, seu tranca-rua? Todos têm família. Mesmo a pessoa que possa se encontrar, como existe muita gente nessa condição, na qual não tem mais os seus pais em cima da terra, não tem parentes, vive em uma solitude em cima da terra. Mesmo assim, ainda tem aquilo que seja a família espiritual de cada um. Então não se encontram sozinhos, porque de uma certa maneira conhece alguém, tem algum amigo, alguma amiga, algum confidente, alguma confidente. Ah, mas são situações muito diferentes uma da outra. Sim, tudo. A parte do fato de parecer igual,
muitas situações, mas são semelhantes. São semelhantes por quê? Porque cada ser é um ser, cada ser tem o seu ponto de vista, tem a sua condição de interpretação daquilo que está acontecendo, daquilo que se está vendo, daquilo que se está ouvindo, daquilo que se está vivendo, experienciando. Não existe ninguém igual a ninguém. Cada um de vós são seres únicos, enquanto ser, mesmo que todos foram criados ao mesmo tempo, porém cada qual com um propósito. Não estamos aqui para falar do propósito, porque o propósito está ligado a algo muito sutil, muito elevado. Estamos aqui para falar justamente da base. As pessoas estão buscando, procurando acessar informações, orientações daquelas mais elevadas, ligadas a título de sabedoria, sendo que nem sequer conseguem fazer a gestão, dar conta daquilo que é o básico de suas vidas, que é o entender o mecanismo, como funcionam as coisas, o porquê disso, o porquê daquilo outro. E tudo isso se inicia o quê? Justamente dentro da família. Não importa se vós só mora com o pai porque a mãe desencarnou, ou vice-versa, mora com a mãe, o pai desencarnou, ou se os pais não estão mais e vós vive com os avós, ou vive com o tio, ou vive com amigos que lhe acolheram. Não importa. Quando se vive embaixo de um mesmo teto, se pode dizer que vós está dentro de uma família. Mesmo que essa condição seja só vós e mais alguma outra pessoa, é uma família. Muito bem. Por que é tão importante, então, a família? A família é importante justamente por aquilo que é o preparar, fazer a preparação. Preparação para o quê? Preparação para a vida, para o viver a vida, para começar a experienciar, a viver o mundo aí fora, de forma independente, de forma a se manter. Precisa desse preparo, porque quem nasce é bebê, se torna criança, depois adolescente, jovem, até se tornar homem ou mulher madura, é uma caminhada, é uma preparação. Muitas pessoas chegam até nós, direto ou indiretamente, diretamente quando vêm em busca de consultas, em busca de poder ter a orientação diretamente com o guardião, com a entidade espiritual, seja ela qual estiver disponível para poder fazer esse tipo de orientação, e que tenha essa condição, obviamente, a questionar: olhe, eu estou vivendo um inferno, porque lá dentro da minha família existe fofoca, existe intriga, existe cobrança, existe violência, existe agressão, existe preconceito, existe intolerância, ninguém me dá ouvidos, eu sou sempre criticado, eu sou ovelha negra da família, os meus irmãos ou outras pessoas são prediletas, têm aquilo que é um certo nível de favorecimento. Então eu estou vivendo o inferno, o que eu faço? Por que eu sou assim? Por que eu estou sofrendo tanto? A maior parte das vezes isso está acontecendo para o seu bem. Mesmo que sabemos já que as trevas da ignorância se iniciam justamente dentro do quê? Do âmbito familiar. Não por culpa dos seus pais, ou daquilo que são ou foram seus avós, porque todos vêm em uma mesma toada, em uma mesma situação, que a maioria das pessoas estão nas trevas da ignorância. Cada um procura fazer o melhor que pode.
aquilo que estou dizendo aqui não é só para filhos, não é só para netos, não é só para sobrinhos ou sobrinhas. Isso também cabe para pais, ou só pai, ou só mãe, ou só avós, ou só tios. Porque todos têm esse anseio de poder serem felizes, terem paz de espírito, ter tranquilidade, terem prosperidade. Todos querem, mas poucos vivem. Justamente pelo fato daquilo que estamos falando aqui. De poder entender como funcionam essas engrenagens, como funciona essa experiência de se nascer então no âmbito de uma família ou estar inserido em um âmbito familiar, mesmo que não é de seu sangue, mas a situação é a mesma. As pessoas vão dizer, não é verdade, seu Tranca-Rua, não é a mesma, porque lá os filhos de fulano, os filhos e as filhas de Beltrano são respeitados, são amados, são queridos. Será mesmo que são? Quanto tempo cada um de vós, quantos anos cada um de vós passou vivendo lá dentro, no âmbito daquela família, para poder ter essa ousada afirmação? Voltamos àquele velho exemplo da grama do vizinho ser sempre mais verde. Uma fachada. As pessoas se preparam para poder agir, para poder falar perante as outras, para tentar expor para a sociedade, para as pessoas que estão ao de fora da família, o quanto aquela família é perfeita, o quanto aquela família é honesta, o quanto aquela família é correta, o quanto aquela família é valorosa no que diz respeito ao caráter, à índole, à educação, à fé. Mas a verdade é bem outra. Porque aquilo que está acontecendo de modo individual com cada um, de estar em um certo nível de desequilíbrio esse não devido à burrice ou ser insuficiente. Não. Dificuldade e desequilíbrio esse relacionado a padrões enganosos, limitantes que já estamos habituados a passar aqui para vós. Conceitos esses limitantes que têm como alicerce dogmas e doutrinas, conceitos sociais, até as próprias leis que existem e que são criadas ou modificadas, estão embasadas, estão alicerçadas em cima daquilo que são conceitos herdados do quê? Das religiões. Não estou aqui para criticar religiões, repito novamente, porque pode ter pessoas que possam estar vendo essa minha orientação, essa minha explanação a primeira vez. Então, de forma resumida, digo, né, o sagrado é o sagrado, que está presente nas religiões. Agora, aquilo que é do ser humano, igual a cada um de vós, homens e mulheres, que são representantes, que passam a representar esse sagrado, que é onde acontece essa obrigação, mesmo que velada por um conceito de livre-arbítrio, mas através das ferramentas diabólicas da culpa, do medo e da ganância, acaba por obrigar as pessoas a estarem de cabeça baixa em cima dos alicerces de dogmas e doutrinas, justificados por teologias e por tantas outras vias. Então, quando uma pessoa diz, olha, eu estou passando isso, eu estou passando humilhação, eu estou preso dentro de casa, meu pai não deixa eu sair, minha mãe não confia em mim. Não é essa bem a situação, é que vós ainda não tem olhos para poder enxergar o óbvio.
Boa parte dos vossos pais passaram situações que provavelmente não quer que isso se repita com cada um de vós. Só que por não ter tido orientação, aquilo que as religiões deveriam fazer entender aos pais, aqueles que são responsáveis por família, como se deve agir, como se deve orientar, que se deve buscar algo equilibrado e não viver de extremos, onde só conduz a sofrimento e lamentações. Condições essas que vão fazer a pessoa a simplesmente sobreviver em cima da terra, em um constante e amargo e frustrante destino, se podemos usar essa palavra. Por que destino? Vós mesmo, seu tranca-rua, já afirmou que não existe destino. Não existe destino, mas para aqueles que estão de acordo com a verdade, em correspondência com a verdade, com aqueles que estão se encaminhando para um processo de despertar, para aqueles que estão despertando, para aqueles que já despertaram e estão começando uma nova vida. Mas para aquele que está nas trevas da ignorância, porque é aquilo que tinha à disposição para receber de orientação, de educação. Quando eu falo educação que os vossos pais lhe deram, não estou dizendo daquilo de não, olhe meu filho, não roube, porque se vais roubar, vai ser preso. Não seja uma pessoa violenta, meu filho e minha filha, porque geralmente o final de alguém violento é por violência. Porque quem faz uso da espada, pela espada perecerá. Meu filho e minha filha, não sejam libertinos. Não se tornem boêmios. Vós pode sair para se divertir, mas se vós tiver uma vida desregrada, naquilo que é o seu divertimento, todo o restante da sua vida será desregrado, será desequilibrado, haverá falta, escassez, limitação, sofrimento, porque não é só aquilo que falta que traz dificuldades e prejuízos, mas também aquilo que está em excesso, que muitas das vezes é negligenciado. Não é a quantidade que diz alguma coisa, mas sim a qualidade dessa alguma coisa. Que estamos falando a respeito da educação, porque eu acabei de dizer que muitos conceitos educacionais que se começa dentro de casa, e esses eu estou dizendo a respeito daquilo que são dogmas e doutrinas, e logo na sequência, quando a criança em uma certa idade, quando ele, antes de entrar na adolescência, quando ele entra no âmbito de escola, ele enfrentará um pilar muito nefasto, que é o da disputa. Como assim da disputa? Porque as instituições de ensino não estão ali para educar, estão para ensinar. Mas isso, creio que cada um de vós já saiba. Porém, a instituição de ensino, ou todos então dizem, olha, tem que colocar o seu filho na escola. Todos têm que ir na escola, porque tem que aprender. Porque a importância é maior, a parte o fato que é aprender aquilo que sejam as matérias ali ensinadas, é o aprender a socializar, a estar em meio à sociedade, a estar em meio a pessoas diferentes de vós, semelhantes, mas diferentes. Porque é mais alto, porque é mais baixo, porque é mais magro, porque é mais gordo, porque tem a pele mais ou menos escura, porque aquele tem mais ou menos condição financeira. Porque vós pode ter o seu pai e a sua mãe, mas tem aquele coleguinha na escola que às vezes só tem a mãe, o pai não tem, ou às vezes tem o pai e não tem a mãe, ou às vezes outro coleguinha não tem o pai nem a mãe, vive com o avô, vive com um tio. Aprender a viver.
a socializar. Só que a proposta é boa, só que aquilo que vem aplicado é completamente diferente. Em todas as instituições. Não importa se essa instituição ela tem um nível menor em termos daquilo que pode oferecer a respeito de substância, a respeito de nível de ensinamento sobre matemática, sobre as matérias que então vai se ali aprender. Mas digo também a respeito daquilo que existem instituições de ensino que estão ligadas a religiões. São escolas católicas, escolas ligadas ao protestantismo, a alguma bandeira, a algum conceito, alguma ideologia, que estão vivendo, na verdade, e começando a programar a mente dessas crianças, desses jovens, em cima de uma hipocrisia. Que hipocrisia é essa? Eu acho que vós está exagerando o seu tranca-rua. Não estou exagerando. Na verdade, estou falando de uma forma muito diplomática. Ou não é verdade que em todas as escolas, desde lá de quando se é muito novo ainda, está indo à escola, ainda quando criança, aprender a desenhar ou a pintar, ou a cobrir determinada figura, fazer colagens, coisas que até parecem uma brincadeira. O que está acontecendo? Acontece aquilo que é reconhecer aquele que é melhor. Porque aquele que desenha melhor, então ele é reconhecido, ele é aplaudido, ele é chamado até a frente da classe para ser mostrado, ser apresentado. Olha, parabéns ao nosso coleguinha ali, diz o professor. Parabéns àquele coleguinha, porque ele fez o melhor desenho. Ou então parabéns para aquela coleguinha, porque ela tirou a melhor nota da classe. Parabéns à coleguinha, porque ela é a mais educada. E gostaria de dar parabéns para fulano, para Beltrano, mas esses estão sentados lá no fundo, esses aí não têm interesse. Tem inteligência, mas não tem interesse. O que está acontecendo? Está sendo posto no inconsciente dessas crianças que aquilo que importa é o primeiro lugar. Esse reconhecimento que começa as instituições de ensino começam a alavancar, começam a implantar na mente das crianças e jovens essa condição de disputa, mesmo de uma forma não maquinada. Isso não é maquinado, isso não é por mal. Isso está ligado às trevas da ignorância também, porque boa parte daqueles professores, daqueles diretores, daqueles coordenadores, ou os donos da instituição de ensino, não sabem o que verdadeiramente está acontecendo. Eles seguem aquilo que é um padrão, que a maioria está seguindo. Ponto. Não adianta tapar o sol com a peneira. Pois podem enganar quem quer que seja em cima da terra. Agora a espiritualidade não. Nós conseguimos ver as coisas como verdadeiramente são e estão. O que vai acontecer logo após isso? Vai acontecer que vai começar a se espalhar, a se ampliar, a se amplificar esse conceito do ter que ser reconhecido, ter que ser aplaudido. Como assim? Óbvio. O mais bonito. Olha, aquele é o moço mais bonito da classe. Não, mas tem aquele outro moço, aquela moça, que ela é a mais bonita da escola. Todos os moços querem se relacionar com aquela moça. Todas as moças querem se relacionar com aquele moço. Porque ele é o mais bonito.
Ou porque o outro não quer o mais bonito, mas o outro é mais forte, o outro é mais alto, o outro é mais rico. Vejam a que pé as coisas começam a se ramificar como raízes. Ah, mas tudo isso é benéfico, seu tranca-rua. Por quê que é benéfico? É benéfico porque isso estimula quem lá está fazendo bagunça, se ele quer ter sucesso, se ele quer, né, ter uma namorada, se ele quer receber aplausos, então ele vai estudar. Aí onde está o problema, porque a instituição de ensino deveria gerar conteúdo e ter na preparação dos seus professores aquilo que é a habilidade em poder despertar o interesse no aluno. Não dizer que o interesse do aluno, ele vai aprender a matemática, ele vai aprender a desenhar, mas não é porque ele se interessou, não é porque ele passou a entender a importância da matemática ou de qualquer outra matéria. Não, ele está fazendo aquilo pelo simples interesse de poder ser aplaudido, de poder ser reconhecido, de poder ser aceito em determinados grupos, de ser visto por aquela moça, por aquele moço. E isso vai gerar futuramente o quê? Seres humanos adultos que não vão medir esforços para chegar onde tem que chegar, que são as pessoas que estão dispostas a chegar onde querem chegar a qualquer custo, e isso se torna perigoso. Não só para quem está colocando isso em ato, mas também para a humanidade. Os valores são descartados. Eles estão ali como uma propaganda, mas a realidade é bem outra. Esses valores estão ficando em segundo e em terceiro lugar. Em primeiro lugar está aquilo que é o reconhecimento, o aplauso. O primeiro lugar, por quê? Porque as crianças e os jovens começam a ter um conceito enraizado no seu inconsciente e no seu estado lúcido, que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Muita gente tapa o sol com a peneira. Não, não é isso. Não, como não é isso? Claro que é isso. Tem que se romper essa barreira da hipocrisia, essa barreira do tapar o sol com a peneira, de ficar inventando desculpas. Ah, não, é porque isso, é porque aquilo. Mas todo mundo está fazendo. Justamente. Por isso que a humanidade se encontra do jeito que se encontra. É um dos fatores principais. Porque tudo está nascendo, o quê? Dentro da família. Então é o pai que chega e fala para o filho: olha, meu filho, se vós por acaso for agredido, for ali humilhado por algum outro coleguinha, se ele te ameaçar, bata nele. Se vós brigar com ele e vós chegar em casa e eu souber que vós apanhou, vós vai apanhar 2 vezes. Olha o nível de ensinamento que se está dando para essa criança. Em vez de ir se ensinando como se toma atitudes legais, corretas, para resolver determinadas situações, não. Se ensina logo olho por olho, dente por dente. Mas como eu posso ensinar diferente, seu tranca-ruas, que se o mundo que se vive é a lei da espada, do olho por olho, dente por dente? Justamente. Se vós quer viver o olho por olho, dente por dente, a lei da espada, então continue nesse caminho. Tanto para quem está ensinando ainda, como pais, mas também para os filhos. Porque não é que os seus pais lhe ensinaram: olha, chegue lá, se alguém lhe ofendeu, meta a mão na cara dele. Se alguém lhe xingou, xingue o dobro. Se alguém lhe passou uma rasteira, passe também. Se alguém lhe traiu, dê o troco, minha filha.
Já falamos algo semelhante em uma orientação bem aí para trás. Que existem moças que já desde crianças já são ali meio que orientadas de uma forma direta, o que existe muito nos dias atuais, que existem responsáveis ali, outras mulheres, que estão lutando, muitas das vezes por ideologias, muitas das vezes por algumas situações, que tem como a fachada, como propaganda, algo honroso, algo justo, algo libertador, mas a realidade, o que está se manifestando, o que está se colocando em ato é uma coisa completamente diferente. Porque já logo desde cedo, as meninas já começam a usar, por exemplo, aquilo que são roupas curtas, curtas demais. Já têm acesso a situações que crianças não deveriam ter acesso. Por exemplo, seu tranca-rua, sexualidade. Porque enquanto criancinhas, não é o momento ainda. Não é o momento da criança ver o seu pai e sua mãe na sua intimidade, ou ouvir barulhos, ouvir palavras, palavrões, né? Barulhos, suspiros, gemidos, essas coisas. Nem de ficar vendo nessas televisões, nesses aparelhos, igual esse que eu estou falando com vós, de ver pornografia, de ver mocinhas novas lá, fazendo determinadas danças ou mexendo determinado corpo, que são só movimentos que insinuam ou incitam aquilo que é o acasalamento, que é o ato sexual. Porque a criança ele não vai ter a malícia, mas ele vai estar fazendo, ele vai crescer achando que aquilo é certo e normal, natural, sem malícia. Mas quando lá, em um certo momento, que não vai demorar muito, quando entrar na adolescência, ela vai ver aquilo como uma arma o quê? Para seduzir. Porque se ela não for bonita o suficiente, mas se ela for ousada o suficiente, e nesse ousada, vocês entendem aquilo que eu estou falando, para que eu não entre em parâmetros muito baixos de vibração, que ela vai utilizar para poder conquistar esse moço. Se eu não conquistar pela beleza, eu conquisto por aquilo que eu tenho, tá? De atrativo. Sexualidade, porque eu vou fazer com ele o que ninguém faz. Porque eu vou aceitar que ele faça comigo o que nenhuma outra deixa fazer. Tudo vem dessas situações. E não pense que estou dizendo a respeito de uma roupa curta, uma roupa decotada, porque eu não tenho nada a ver com isso. A questão é que o mundo que se vive, na situação que se tem de pontos de vista, que as pessoas estão de frente com uma fachada, com uma propaganda, mas aquilo que está acontecendo por detrás disso é completamente diferente. O que vai acontecer com uma moça que ela está com a roupa curta ou muito decotada, andando sozinha à noite, se ela encontra ali um grupo de pessoas mau caráter? Aquilo vai incitar. Por quê? Porque os atributos femininos seduzem, fascinam. Aí é onde acontecem as coisas que depois as pessoas vão estar chorando. Vão estar se revoltando. Acontece que aquilo que as crianças, os jovens, eles receberam uma programação que eles vão estar mais sendo objeto do que seres humanos. Vão estar sendo mais vistos como objetos a serem usados do que pessoas a serem observadas, os seus valores, as suas qualidades, a sua inteligência, o seu brilhantismo, o seu caráter, a sua índole, a sua inteligência. Não, basta ver algo bonito e que esteja tudo se mostrando é o suficiente. Isso vai levar alguém a determinados caminhos, que vai colocar dinheiro no bolso? Vai, mas e o preço?
que estará sendo pago por isso. Muitas das vezes, então, quando determinados pais, determinadas mães, às vezes limitam filhos e principalmente filhas a saírem, a não voltarem tarde, querem saber para onde vós está indo, minha filha, na casa de quem, eu levo vós, eu vou lhe buscar. Por quê? Porque vós, jovens, adolescentes, jovens e até certas pessoas que estão em uma idade que pode se considerar ou poderia se considerar como uma pessoa madura e ainda não são, vós não tem malícia, verdadeira malícia das coisas que acontecem no mundo. Porque vós não vivem no mundo, vós vivem dentro da casa ou das asas dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Porque eles ainda pagam as suas contas, eles ainda lhe socorrem em um determinado nível. Vai estar na dependência deles. E isso eu não estou aqui para defender só os pais. Eu estou aqui para dizer a verdade, como ela está. Porque é de um lado ou do outro. Porque eu não estou aqui para puxar o peixe para o lado de ninguém. Mas sim para trazer essa reflexão para que as pessoas saibam a respeito de relacionamento. Porque depois, quando as pessoas começarem a se relacionarem uma com as outras, homens ali com mulheres, para constituir uma família, ou pessoas até do mesmo gênero, para constituir uma família, para se viver juntos e juntos estar em meio a essa sociedade, é onde vai começar a pagar o preço dessas situações anteriores, passadas. As pessoas não sabem o que é o amor, estão todos confusos. Uns pensam que esse amor é semelhante àquilo que seja o amor de uma mãe para um filho. Outros pensam que esse amor é semelhante àquilo que seja o amor incondicional, que vem do Todo-Poderoso. Mas o amor entre homem ou mulher, ou pessoas ali até do mesmo gênero, é uma outra situação. Está ligado a um companheirismo, a uma parceria, a uma amizade, a uma confiança. Há fatores valorosos, não só aquilo que é bonito ou que o homem ou a mulher tem no meio das pernas, não. Me perdoem o termo, que não estou sendo nem ousado demais, em vista daquilo que é falado tão livremente em cima da terra. E daí as pessoas ali se juntam pelo fogo da paixão, esse fogo da paixão acaba e daí acaba o encanto, acaba o mar de rosa. Aí arrumaram filho, arrumaram compromissos grandes, tem aquilo que é a família da moça, a família do moço, a família de cada um dos lados. E daí essas pessoas começam a viver meio um inferno, tanto para um, para o outro ou para ambas as partes. Porque estar junto, tendo que fazer aquilo que não quer fazer com outra pessoa, porque não tem mais interesse, aí é onde começa caras e bocas feias, palavras de ofensa, palavras de humilhação, desprezo, falta de respeito. Aí já estamos entrando naquilo que são os relacionamentos amorosos. Que todo mundo, quando não está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás do amor. Verdade seja dita em cima da terra, é aquilo que está acontecendo. Poder e sexualidade, é isso que as pessoas estão correndo atrás. Mesmo tapando o sol com a peneira, falando, não, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Nós temos que utilizar de verdade para si mesmo. Se vós quiser ter resultados verdadeiros, passar a viver a vida e não estar sobrevivendo, vós tem que começar a tomar atitudes para isso. E não são a que todo mundo está tomando, acredite, não é o que todo mundo está fazendo. Porque se fosse, todo mundo estaria vivendo
a felicidade, a fartura, a abundância, a prosperidade, a saúde, a harmonia, a paz, o domínio próprio, o equilíbrio, mesmo que em cima da terra continue se manifestando percalços, alguns obstáculos, mas para quem está nessas condições que eu acabei de dizer agora, os obstáculos que surjam ou pedras no caminho não são suficientes para fazê-lo cair prostrado, e muito menos em cacos, em situações lamentáveis, de depressão, de falta de autoestima e uma série de situações, traumas, bloqueios. Aprender sobre relacionamentos é de suma importância, até mesmo para que vós aprenda a se relacionar consigo mesmo, que é o que eu canso de dizer. Olhe, não minta não, não minta não. Vós está falando consigo mesmo, não tape o sol com a peneira, não finja que vós não fez determinada coisa, não finja que vós não sabe o porquê que vós está passando isso ou aquilo, porque a maioria sabe o porquê está passando o que está passando. E daí começa a jogar a culpa em terceiros, ou no diabo, ou no próprio Todo-Poderoso, que pode estar o castigando injustamente, segundo a sabedoria que a pessoa esteja supostamente querendo colocar como desculpa. Por falta de entendimento sobre relacionamentos como um todo, que isso começa, repito, dentro do ambiente de família, que não se sabe como se agir. Os pais, a maioria das vezes, não sabe como agir de uma forma adequada para com os filhos. Então eles procuram seguir aquilo que é o exemplo que os seus pais fizeram com ele, o que outras pessoas estão fazendo para com os seus filhos. Por isso que eu disse, olhe, filhos, filhas, saibam que boa parte daquilo que os seus pais fazem, se para vós é insuficiente, é o melhor que eles estão podendo fazer, porque tem muita coisa que eles têm que resolver também. E por mais que esteja se falando sobre trevas de ignorância, não se pretende da espiritualidade que alguém simplesmente abra o olho e comece a ser o pai e a mãe perfeita. Não é essa a questão. A questão é que isso só passará a se manifestar em cima da terra quando se começar a poder ver e colocar em ato aquilo que estamos explanando aqui. Passar a conhecer, passar a estudar, passar a entender. Como que um pai poderá entender a sua filha, sendo que muitas vezes o marido não entende a sua mulher, a sua companheira? Porque ele não entende sobre a energia do sagrado feminino. Ele não sabe nem da energia do sagrado feminino que tem dentro dele. Só quando ele pensa, talvez ele pense que se ele trabalhar o sagrado feminino que tem dentro dele, que é o homem, então ele passará a se tornar afeminado ou alguma coisa parecida. Não tem nada mais ignorante de poder se identificar a que ponto a pessoa se encontra da caminhada quando tem essa linha de raciocínio. Não. É uma outra condição. É uma condição que o homem pode desenvolver, porque o homem não tem que ser grotesco, ele não tem que ser tosco, ele não tem que ser ali um homem das cavernas, né, que usa só de brutalidade. Não, existem momentos que o homem também tem que agir com diplomacia. O homem não tem só que gritar e impor, ele também tem que saber dialogar, falar manso, falar de uma forma serena quando é necessário. Assim a mesma coisa a mulher. Como que a mulher vai poder instruir e entender aquilo que é o filho se ela não sabe, não conhece nada da energia do sagrado masculino,
que para ela aquilo que o menino esteja fazendo é algo inadmissível, é algo machista, é algo, né, pretensioso, prepotente, mas tem que se procurar entender, porque tudo está acontecendo em um balaio de gatos, onde existe uma mistura de tudo e um pouco mais, e não se sabe nada daquilo que está acontecendo verdadeiramente, não se sabe, não se tem uma visão clara, ampla, de como funcionam esses mecanismos. Por isso estou comentando, estou explanando sobre esse assunto. Porque é o alicerce de muitos de vós. O objetivo dessa explanação não é causar intriga, disputa, discórdia, discussão, ali em meios familiares ou de relacionamento como um todo. Mas sim esclarecer que a falta de conhecimento, às vezes também a falta de interesse, porque isso também tem na situação, é o que causa sofrimento, é o que causa um relacionamento ruim, o não saber entender ou parar pelo menos para meditar. Olha, né, por que o meu pai está falando isso para mim? Todo mundo, os meus amigos, os meus coleguinhas estão todos lá se divertindo, uns estão bebendo, outros estão fumando, outros estão namorando, outros estão indo para onde quer, voltando a hora que quer, por que eu não posso? Esse meu pai, essa minha mãe é muito ruim, eles são carrascos, será que são mesmo? Mas de contraparte digo também aos pais, não sejam extremistas, porque se vós forem extremistas, se vós segurarem, quiserem reprimir demais, a panela de pressão, quando ela explode, tudo aquilo que foi contido se manifesta em pouquíssimo espaço de tempo. Vós tem que aprender a confiar também, a dar um voto de credibilidade, alguns votos de credibilidade aos seus filhos. Claro, dentro de um parâmetro racional. Não é deixar a coisa solta, mas ir dando ali oportunidades. Vai ter deslizes, mas sente, dialogue, converse, explique a situação. Por isso que é importante ter o conhecimento. Como é que vós pode explicar algo que vós não tem conhecimento? Que vós simplesmente fala, olha, faça porque é o que tem que ser feito. Quando tem isso, não gera credibilidade. Ninguém para ouvir, por quê? Porque não tem substância, não tem fundamentos. Quando se tem fundamentos, que vós chega e fala, olha, a situação é assim. Olhe, minha filha, vós vai estar saindo, seu pai e sua mãe, permite que vós vá, pode ir lá com as suas coleguinhas, mas saiba, lá vai ter coleguinhas também, homens, meninos. Habitue-se a não fazer o que todo mundo está fazendo, porque existem muitas meninas que na boa intenção ou por estarem ali apaixonadas, elas acabam engravidando, por exemplo. E depois isso vai acarretar em responsabilidade, em sofrimento e em limitações. Não é que eu pense que vós seja uma vagabunda, que vós seja isso, seja aquilo outro, que muitas das vezes acontece dentro de famílias. Não é isso. Eu só quero ou espero que vós não tenha que passar determinadas situações, porque depois que isso acontecer, não tem como voltar atrás. Mas isso só pode acontecer se houver um diálogo, se houver uma explicação, como entre amigos. Porque a maioria dos adolescentes e jovens, por que eles acabam fazendo aquilo que não é para ser feito? Primeiro, pelo medo dos pais. Lembre-se, medo é fruto da árvore da falta de conhecimento. Quando uma pessoa tem conhecimento, ele não tem medo, ele passa a ser destemido. Ele se torna uma pessoa atenta. Uma pessoa que faz atenção, mas ele não tem medo. Porque tudo aquilo que vós tem medo, inevitavelmente se manifestará. Então, uma parte temos isso.
E a outra, complementar, está ligada ao quê? A esse diálogo, a esse fundamento. Porque se vós forem os melhores amigos dos seus filhos e os filhos tiverem os seus pais ou quem for de responsável como os seus melhores ou melhor amigo ou amiga, a probabilidade desse adolescente, desse jovem, dessa jovem entrar em situações que vão fazer com que a vida dela e também desses responsáveis se torne um inferno, devido a consequências de atos impensados, movidos por impulso, por emoção, pelo calor de momento. Tudo isso pode ser evitado dessa forma. Agora, se os filhos têm os pais como inimigo, como alguém, como um ditador, se para os pais os filhos são um estorvo, aí o desequilíbrio está instalado. Tem como vós obterem informações de como funcionam as coisas, saibam ali o que os jovens estão falando, sei que cada um dos responsáveis que tem ali, família, que é responsável por alguém, trabalha, tem muitos compromissos, chega cansado, mas tem essa responsabilidade. Espero que eu esteja sendo claro o suficiente. E para esses filhos e filhas, ou netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, a história é a mesma. Vós não podem pretender ter liberdade, a quantia que vós estão pretendendo, se vós não demonstram um nível de responsabilidade, de conhecimento. A família está preparando vós para a vida independente lá fora. Por isso que é de suma importância a família. E também aquilo que será futuras famílias que se formarão. Porque essas crianças, esses jovens, um dia estarão com alguém. E daí a coisa vai se repetir como era antigamente. Se há uma mudança de paradigmas, uma mudança de programação, uma mudança daquilo que são as atitudes a serem tomadas, de se haver o diálogo, de se haver o respeito, de se haver essa intimidade, essa amizade entre pais e filhos, provavelmente esses filhos também levarão isso para quando forem constituir uma família. Veja que uma coisa está ligada à outra. Porque muitas pessoas, tanto homens como mulheres, às vezes passam a vida, depois quando passam a tomar conta da sua própria vida, se relacionando intimamente, amorosamente, com pessoas que ele mesmo admite. Parece que eu tenho o dedo podre, eu só escolho pessoas difíceis, pessoas ignorantes, pessoas raivosas, pessoas vingativas, pessoas possessivas. Por que será? Isso vai acontecer, acontece tanto para homem quanto para mulher e várias outras situações. Porque se criou um hábito desde pequeno, na qual, repito, não estamos aqui para encontrar um culpado. Não existe um culpado. Mas existe aqueles que começaram a
fugir dessa condição limitada, sofrida, através da verdade, através do conhecimento. Porque o conhecimento liberta. Então falamos agora, nessa explanação, começamos a falar sobre essa situação de família e de relacionamento. E vamos dar continuidade numa outra explanação. Certo? Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.